é e sempre foi uma das grandes paixões do povo brasileiro. Houve uma época na televisão que era uma alegria vê-lo aparecer com as suas convocações fantásticas e com a sua palavra carismática, a sua simpatia extraordinária. O brasileiro adorava vê-lo. Aí chegou um momento em que ele desapareceu da televisão. E passou mais de 10 anos sem que sua cara, sua voz, sua cara fosse vista, sua voz fosse ouvida no vídeo. E como a minha alegria de entrevistá-lo quando ele voltou à televisão, numa entrevista que foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Quer dizer, eu até virei homem de televisão depois dessa entrevista, sem selo. E hoje eu trago ele aqui de volta e é uma glória para mim entrevistar mais uma vez Dom Hélder Câmara. Dom Hélder, olha nós aqui outra vez. Né? Eu queria falar para o senhor o seguinte, tem uma anedota fantástica que diz aí que é o seguinte, você, muito cuidado quando você pergunta a pessoa como vai, que ela pode começar a se explicar. Mas é exatamente o que o senhor faça. Eu vou perguntar, Dom Hélder, como vai você? Graças a Deus vou bem, mas sem esquecer que em fevereiro já estou chegando aos 79. Fevereiro, né? 79. 79. Quer dizer que daqui a 2 anos vamos ter um festão dos 80 aí. Se eu chegar lá. Não, mas... Mas o interessante, já que você quer que eu conte alguma coisa, é que, naturalmente, eu, ao sair do Rio de Janeiro, fui ser arcebispo de Olinda e Recife, no Nordeste. Quando cheguei à idade limite, o Papa João Paulo II, muito amavelmente, disse, olha, a aposentadoria é para a diocese. Enquanto Deus der vida e saúde, continue circulando dentro do Brasil e ao redor do mundo. De maneira que este ano já fiz 8 viagens internacionais e ainda faltam 2. Sem falar mais aqui dentro, né? Aqui dentro já estive em Belém do Pará, em Porto Alegre, quer dizer, do Oiapoque ao Chuí. Agora, como é que é a sua vida? O senhor não é mais arcebispo, o senhor é arcebispo de Olinda e Recife, não é isso? É. Agora inventaram... Como é que é a função, como é que chama? Arcebispo é mérito, fica bonito, é aposentado. Arcebispo de pijama, né? Mas graças a Deus, o Papa me confirmou na missão que é a própria missão do cristão, sobretudo do padre, do bispo, que é procurar anunciar a palavra de Deus. Que foi a missão dos apóstolos se receberam depois da morte de Cristo. De maneira que, enquanto ele disse, enquanto Deus der vida e saúde, eu continuo circulando ao redor do mundo. Né? O senhor voltou quando, agora, recentemente, a última que o senhor fez esse ano? A última que eu fiz foi tão bonita. Imagine que Berlim completou 750 anos como cidade. E eu fui convidado a estar em Berlim para participar desta festa. Mas Berlim teve um bom gosto, teve a inteligência, em lugar de ficar falando só nos seus 750 anos, contando as suas glórias, seus dias felizes. Não! Berlim comemorou os seus 750 anos com uma exposição mundial. Havia mais de 150 países presentes sobre casa para os sem casa. Uma exposição magnífica. E ela dava preferência a quem tinha programa de casa para os sem casa, com a participação do povo e também aproveitando a matéria-prima do lugar, se há muita pedra, aproveitando pedra, se há madeira, aproveitando madeira, e também com processos, enquanto possível, rápidos, porque o número dos sem casa no mundo é tão grande e já está se esgotando a paciência do povo. Pois é, mas como é que Berlim comemorou os 750 anos dela com um muro no meio do caminho ali? Como é que ficou esse negócio do muro? O senhor esteve lá perto agora, como é que vai ficar esse negócio do muro? Eu fiquei hospedado com a Glasnost, na antiga casa do governo alemão, e é pertinho do muro. Mas aquele muro está para cair, de qualquer dia desse ele cai. Eu acho que cai. O que o senhor está achando da Glasnost? Essa coisa do Gorbachev? O senhor está achando que... Olha, eu tenho a impressão, eu compreendo que, às vezes, confiar, desconfiando, mas talvez porque eu esteja mais longe, porque quem já experimentou uma guerra moderna sabe o horror que é uma guerra moderna. Mas eu tenho a impressão de que agora vai. Eu tenho a impressão de que, quando o Reagan disse, Gorbachev, ajude a derrubar este muro, eu acho que o muro vai ser derrubado.
Aí vai ser uma festa mais bonita do que essa dos 750 anos, né? Porque tá certo que o negócio do... Mas agora, repare outra coisa. Aí eu aproveitei e fui até o Ministério, porque um grande amigo, que por aí afora nós temos amigos fraternos, o padre Reinhold Waltermann completava 25 anos de padre, eu circulei por umas 5 cidades da Alemanha, e depois voltei à exposição ainda, e de lá segui para Londres, onde uma organização católica que ajuda mais de 150 países no mundo comemorava o seu jubileu de prata. E aproveitou para comemorar o jubileu de prata, lembrando o que é o jubileu na Bíblia. Ora, isso já é uma coisa extraordinária, porque o jubileu da Bíblia, Deus lembra direitinho. Ele criou a terra para todos. Ele criou a terra como um dom para todos. E hoje em dia nós ainda estamos numa situação terrível, mas eu aprendi com os jovens, Ziraldo, eu gosto de dizer isto, os jovens me convenceram de que quando os problemas chegam a absurdos, e há vários problemas que estão aí chegando a absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Claro, eu aceitaria viver quando Deus me chamasse à vida. É o primeiro dom que nós recebemos de Deus, é o dom da vida. E aqui a gente vê como o orgulho é falta de inteligência. Se qualquer um de nós, não só de nós dois, mesmo das pessoas mais importantes, que se julgam mais importantes, não tivessem sido chamados à vida, não dava nem para a gente perguntar por ele, porque como eu não, nem nome nós teríamos. Pois é, a propósito, você está falando isso aí, eu tinha programado a entrevista, mas o negócio de entrevista, o senhor tem esse negócio, o senhor começa a falar, eu não quero fazer pergunta, deixa o homem falar, porque eu gosto de ver o senhor falando. E o senhor... Fizeram uma aposta para saber de nós dois quem é que ia falar mais. Eu perco fácil do senhor, né? E perco com grande prazer, porque as suas palavras são boas de serem ouvidas e acompanhadas. Mas eu ia perguntar, eu perguntei como vai você no começo da entrevista. Eu tinha programado isso, eu nunca programo papo, não, mas eu programei. Como vai você? Para aí o pessoal se chocar e eu dizer, não, eu não perguntei como vai o senhor, para achar que eu estou falando do Todo-Poderoso. Só existe um senhor e mestre. Como é que vai o senhor? Irmãos, né? Como é que vai o senhor no mundo? Olha, eu acho que... A propósito, eu estou falando aí, como sim, vai é claro, o senhor? é claro. Eu vou dizer, a minha resposta é a seguinte. Como é fácil de entender, quanto mais grave a situação do mundo, mais o Espírito de Deus nos acompanha. Se você soubesse, por exemplo, um sopro, só para dar 2 exemplos, sobre as religiões e sobre as universidades, só para dar 2 exemplos. Sobre as religiões, eu me recordo ainda, isto é inesquecível, quando o Santo Padre João XXIII estava diante dos bispos católicos do mundo inteiro na abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II. E ele eu lembro da foto do senhor lá. Ele diz assim, meus irmãos, nós estamos aqui para pedir a Deus a graça da nossa conversão. Olha, eu vibrei, porque ele estava falando aos bispos católicos do mundo inteiro. E ele disse da nossa conversão, inclusive ele se incluindo. Eu estava acostumado com a ideia de conversão é quando um pagão chegava à fé, quando um herege chegava à verdadeira fé. E ele falando aos bispos católicos, e ele explicou por quê. Porque só com a nossa conversão podemos esperar o milagre da unidade dos cristãos. Era o início do ecumenismo. Exatamente. Mas o Espírito de Deus tem trabalhado tanto que não só os cristãos das várias denominações sonhamos em chegar a merecer a graça da unidade dos cristãos, mas hoje em dia, mesmo religiões não cristãs, por exemplo, este ano, entre as viagens internacionais que eu fiz, tive a alegria de estar na Espanha, em Córdoba, com a família abraâmica, judeus, cristãos e muçulmanos. Que coisa maravilhosa. Não é que a gente pense em chegar à mesma religião, a gente se respeita mutuamente, mas todos nós medimos a responsabilidade. Quem tem fé, quem acredita que há um Criador, tem uma responsabilidade séria. Como é que nós vamos unir nossos esforços para tentar ajudar a criar um mundo mais justo e mais humano? E quando foi na Semana Santa, eu fui convidado, eu fui pela 4ª vez ao Japão,
E desta vez para o encontro de cristãos com famílias não cristãs. É que o Papa João Paulo II tinha convidado alguns líderes de religiões não cristãs para um encontro em Assis, na terra de São Francisco, para pedir pela paz do mundo. Então eu noto isto. Hoje, o esforço para ver mais o que une do que o que separa, não é só um monopólio dos cristãos das várias denominações, não. Hoje há esta sede dentro das grandes religiões do mundo. Pois é, de uma unidade religiosa. Mas como é que a gente enfrenta, como é que a religiosidade que enfrentava, que era dominante num mundo menos tumultuado, menos gigantesco, menos incontrolável que nós temos aí, como é que você vai encarar com religiosidade os problemas que a gente está enfrentando agora? O Papa teve declarações agora e disse que não admite dissidência em relação aos anticoncepcionais, em relação à culturalidade, em relação ao divórcio. Quer dizer, como é que a igreja quer interferir dessa maneira tão antiga na relação da ciência com a sociedade? Como é que é isso? Essa coisa não afasta a gente da igreja, não? Deixa eu lhe dizer que o outro sopro que eu presencio quando ando pelo mundo é sobre as universidades. O senhor falou isso. A universidade hoje, cada vez mais, não se conforma em ser uma torre de ciência, uma torre do saber. Não! Não só os jovens estudantes, também os professores querem todo aquele conhecimento, toda aquela riqueza de conhecimentos, de dados, porque nós estamos vivendo numa época de um progresso técnico científico extraordinário. A igreja tem que mas a gente quer tudo isso. A gente quer tudo isso, as próprias universidades querem tudo isto a serviço de um mundo mais justo e mais humano. Eu encontro, por exemplo, universidades de Ottawa até as universidades, passando pelas universidades europeias e também no Oriente, com o desejo, por exemplo, só para citar um exemplo, hoje há um esforço de reexaminar aquela descoberta do Willy Brandt, aí em 1977 até 1980, o Willy Brandt, que era no momento até reitor da Universidade das Nações Unidas, ele à frente de um grupo independente, havia vários representantes de vários países, de vários continentes, examinou não o eixo este-oeste, mas norte e sul. E o resultado de 3 anos de pesquisa séria, bem conduzida, é que o norte, países industriais e ricos, sempre mais ricos, não puderam guardar sua condição de prosperidade crescente se não usarem a cabeça. Não é nem questão de bondade, de caridade, estão usarem a cabeça, admitindo e até ajudando autênticos desenvolvimentos do Sul. Hoje eu encontro várias universidades que estão verificando que isto continua cada vez mais verdadeiro. Sim, mas aí o senhor não respondeu a minha pergunta. O senhor estava desenvolvendo o raciocínio, o senhor vinha com ele antes e deixou uma pergunta no ar, que é a pergunta do como é que a igreja permeia a sua relação com essa sociedade tecnológica que está aí e como é que ela quer interferir nas conquistas, na relação da ciência com a sociedade. Quer dizer, o problema do anticoncepcional é um avanço científico. O Papa vai lá nos Estados Unidos, aliás, ficou até impopular lá com essas coisas, não admite dissidência na igreja. Como é que o senhor vê isso? Essa coisa é complicada, hein? Sim, o problema é o seguinte, viu? Você não pense que é abrindo mão das convicções que a gente vai se entender. De jeito nenhum. Né? Eu não. Quem tem convicção tem que guardar suas convicções. Não, isso eu concordo. Ora, quando o Papa se refere a esses dados... Aliás, é isso que está faltando no Brasil, hein? O que falta na sociedade brasileira... Você que está fugindo do terreno agora. Vamos o que falta na sociedade brasileira... Me deixe dar a resposta à sua primeira pergunta. É convicção. É convicção. Agora vamos aí na convicção que você falou. Eu estou a favor da convicção. Exato. A convicção, a história é a seguinte: quando está em jogo a vida humana, olha que é uma beleza isso da vida humana. Um dia, 2 sementes de vida se encontram no seio materno. Naquele instante, quem tem fé sabe que Deus não vai procurar uma alma, um espírito pré-fabricado, não. Ele cria naquele instante, para aquela criança que vai nascer, um espírito imortal.
Então, para nós, a vida é sagrada. A vida é sagrada. Agora, eu acredito que seja possível, por exemplo, métodos que sejam examinados e que não atinjam propriamente a vida. O negócio é ferir a vida. Não. Aliás, há filmes mostrando aí o que é um aborto. Não, o negócio do aborto, eu acho que a sua posição, a sua convicção é brilhante e a discussão mais polêmica e mais terrível para mim desse século, que é a igreja enfrentar esse problema do aborto. As mulheres, as abortistas aí, e os abortistas, que consigam argumentos para enfrentar esse poderoso argumento da igreja, que é uma briga que eu não queria estar nela. Agora, a briga do divórcio, essa é que é uma discussão mais divertida. Então, peraí, nós temos daqui um pouquinho, vou pensar um pouquinho, vamos falar sobre divórcio daqui a pouco. Se bem que está muito entrevista. Não, eu vou falar aí logo. Sim, mas tem um intervalinho. Hein? Tem um intervalo Tem começando. Ah, sim, sim. Eu acho que a igreja deve ser generosa, compreendendo as fraquezas do ser humano, as dificuldades do ser humano do convívio hoje, esmagado pela comunicação, pela velocidade do mundo. E de maneira que essa coisa de exigir do ser humano uma coisa que ele não pode dar, eu acho que é uma rigidez, é falta de generosidade, essa é a minha opinião, né? Então é o seguinte, me preocupa muito essa coisa da indissolubilidade do casamento diante do mundo que nós vivemos hoje, para a igreja, quer dizer, a questão do divórcio, e o problema do celibato para os padres num mundo de tanta permissividade. Isso eu gostaria muito de conversar com o senhor. Por que a igreja está nessa posição, né? Bem, eu quero dizer o seguinte, viu, que em relação ao divórcio, a nossa maneira preferida é ajudar a preparar para o matrimônio. E, sobretudo, há hoje em dia várias organizações de casais que encorajam enormemente, quando um casal está meio em crise, essas organizações, por exemplo, Casais com Cristo e há vários outros desses grupos, arranjam um jeito de convidar o casal para um encontro. Às vezes quem vai convidar é uma pessoa de tal estima que o casal que está em crise nem pode fugir. Na primeira noite, o homem, sobretudo, fica danado da vida. O que eu vim fazer aqui? Tem nada que me meter aqui dentro. Mas o clima é tão aberto. O casal que está em crise descobre que não é só ele que tem problema. E que os problemas são superáveis. É muito raro que haja um problema que não seja superável. De forma que hoje, ao invés de se combater o divórcio, não. A gente procura já preparar os noivos para o matrimônio. Mas quando a relação é impossível e eu apaixonei por outra aí? Apaixonei por não tem culpa, as moças estão aí, eu morro de paixão por uma outra. Porque antigamente as moças estavam nos conventos, dentro da casa com o pai do lado, agora as moças estão aí, conversando com você no trabalho. Antigamente tem uma mulher que diz, meu Deus, essa mulher entendeu a minha cabeça. O que eu faço? Agora eu vou ficar casado com uma chata o resto da minha vida? Nós procuramos mostrar que problema todos temos. Procuramos mostrar como é possível a gente superar problemas, porque se entrar nesta descida, a coisa vai longe. Não, controlar tá bom, mas como você sabe... Não admitir a paixão, dona Helder, novo amor? Um novo amor. Isto pega que é uma beleza, e daqui a pouco a família está arrebentada. E você sabe a importância da família. Mas já tá, dona Helder. Tá aí, a coisa é uma realidade. Você é pessimista, não há nada a fazer, não há nada a fazer. E eu estou citando um caso concreto. Hoje existem vários grupos de família que são, de fato, uma coisa encorajante. O sujeito chega lá, a mulher está ali perto, ele está pensando noutra, mas ele vê que aquilo é um problema que existe, que foi já superado. Há vários casais que contam suas experiências. O senhor confessou, quer dizer, o senhor conhece muito mais a alma humana do que a gente, que confessou, está conversando com todo mundo lá, além de ser um homem dedicado ao serviço de Deus aqui. Mas aí, sabe, o negócio do aborto, eu nem discuto, não. Eu acho que o argumento da igreja é muito poderoso, é estonteante. Mas o negócio do celibato, do divórcio, ainda tem o celibato. Por que vai exigir um padre
nesse mundo, em que a sexualidade do homem está tão posta na mesa dele, que ele fique sem casar, se o convívio dele hoje com a mulher não é o mesmo que era na Idade Média, nem no século XIX. Olha, essas mulheres estão aí, a experiência disputando própria, com o homem, passo a passo. quando a gente é chamado ao sacerdócio, o sacerdócio é uma coisa que ninguém merece. É uma graça tão grande. Você já pensou o padre acreditar que quando ele vai celebrar a missa, ele é o celebrante que os olhos veem, mas que a partir da consagração, ele acredita que Cristo é o celebrante. Conviver com Cristo, alimentar-se com Cristo. Nós temos tantas forças. E depois outra coisa, se eu não tenho a minha família pessoal, uma esposa, filhos, é para poder estar a serviço das famílias, poder estar... E você não imagina como seria difícil esse negócio de padre casado, porque chegava a esposa, a não ser que fosse uma mulher raríssima, chegava a dizer assim, quem é esta sirigaita que está se metendo agora aqui? Vem todo dia aqui, é quem está mandando aqui dentro. Olha, fique certo de uma coisa, eu admito perfeitamente em religiões, mesmo cristãs, que permitem o casamento. Os ortodoxos. Não é? Exato, respeito em absoluto. Agora, entendo que quando o padre não tem uma esposa ou não tem filhos, mais facilmente ele pode dedicar-se. A única coisa que, na minha opinião, atrapalhava um pouco o padre ser casado, era o negócio da confissão. Porque se o padre é casado, tem família, ele não tem dinheiro de ficar ouvindo pecado da mulher dos outros. Isso aí ainda então acabou a confissão. Não. Agora, padre casar, o que vai serenar a cabeça dos jovens padres? A sua já está resolvida isso. Olha, eu vou lhe contar um episódio de um país cristão não católico, e onde o velho bispo me disse engraçado, vocês tiveram um concílio ecumênico Vaticano II, um grande concílio, eu tenho aqui os livros do concílio, vivo lendo, já traduzido em minha língua, e verifico isso, há fraquezas lá, fraquezas cá. Quando terminou o concílio ecumênico, houve um número não pequeno de padres que pediu dispensa do sacerdócio ministerial para poder casar. Aqui o nosso problema é diferente. Nós, na nossa denominação cristã, interpretávamos muito ao pé da letra uma palavra de São Paulo que dizia, entre as qualidades de um bispo ideal, que devia ser esposo de uma só mulher. Nós aqui exigimos para ser bispo que ele seja casado. Até estimulamos o casamento dos padres. Quando um padre é nomeado bispo, já não precisa ir atrás de uma esposa a toda hora, a toda pressa. Mas, Dom Helder, nós aqui estamos enfrentando um problema tão sério. É que mesmo bispos velhos, não bispos apenas novos, já não se contentam com um só divórcio, porque já exigem pelo menos 3 divórcios. Aí ficava bom demais também. E aí os mais ousados dizem assim, por que estabelecer limites à misericórdia de Deus? Quer dizer, e ele me dizia também, houve um tempo em que aqui no nosso país, ser filho de um bispo dava cartaz. É filho do bispo. Mas hoje em dia, me disse esse bispo, hoje em dia, as anedotas mais terríveis, mais mordentes, né, são em cima de filhos de padre. Isso é lá nos ortodoxos, né? Não, isso está contando eu prefiro não estar estabelecendo o país, né? Mas é em um país de denominação cristã, onde os bispos e os padres podem casar. Eu acho que nós, da igreja, nós temos problemas tão graves para ajudar a humanidade. Aqui neste Brasil, você repare uma coisa, nós estamos há 13 anos do ano 2000 do nascimento de Cristo. Para os cristãos, o balanço, por enquanto, é terrível. Porque em plano mundial, eu lembro sempre 2 estatísticas que são terríveis. As Nações Unidas dizem que mais de 2/3 da humanidade se acham numa condição infra-humana, sub-humana. Ora, é condição de animais. Então, há 13 anos
do nascimento de Cristo, mais de 2/3 dos filhos de Deus, porque toda criatura humana que nasceu, nasce ou vier a nascer, sendo criatura humana, é filha de Deus. Mais de 2/3 numa condição de animais. E temos também esta outra estatística mundial, depois eu vou chegar ao Brasil. 10% da humanidade absorve 80% dos recursos da Terra. E 80% da humanidade deve contentar-se com apenas 20% desses mesmos recursos. É inacreditável. Ora, isto se repete aqui no Brasil. Até mais gravemente, aqui é 5%. Nós temos uma 5,90, terra, né? nós temos uma terra que é quase continental. Quando eu estive agora na Alemanha, eles me lembravam lá que o Brasil, na sua terra, pode receber 34 vezes a Alemanha. 34 vezes a Alemanha. E esta terra, segundo a estatística do governo, está apenas em 8% dos nossos habitantes. Então a gente verifica, e quando nós temos problemas sérios aqui, como por exemplo, nós temos um problema sério da igreja aqui no Brasil, não só ela, mas de forças positivas, entre as quais ela tem a obrigação de se encontrar, de despertar o sentido da ética. Está faltando ética. O que o padre brasileiro, o que a igreja brasileira tem que fazer agora para nós, nesse momento de constituinte, da Constituição, reforma agrária? Como é que a igreja, os bispos... Eu não estou aqui para falar em nome da igreja, né? Eu dou um depoimento de bispo católico, mas sem querer envolver a autoridade da igreja. Mesmo porque nós... O senhor é da conferência ainda? Mesmo com claro, os eméritos, eu continuo lá? É. Mas você veja uma coisa, eu lembrei, por exemplo, como recordar mais, acentuar mais o papel da ética. Porque o que se passa muitas vezes aí, em vários domínios, é muito grave. Para ter coragem porque você mexe com a igreja, você lembra a igreja. Nós estamos aqui diante desta riqueza imensa que são os grandes meios de comunicação social. Mas quantas vezes nós precisaríamos conversar com a querida TV, tão poderosa, que às vezes fica justamente ajudando esta permissividade. Né? Mas ela está aí, né? Não é? É uma realidade a gente poderosa. pode dizer, a gente pode dizer, mas ela depende muito também do público. Então nós precisamos juntar esforços, ao invés de estar nos agredindo mutuamente, ou levantando... Cada qual olha os seus problemas, que já são muitos, e a igreja tem essa responsabilidade de procurar, entre outras forças positivas, ajudar a criar um mundo mais justo e mais humano. Né? E ético, porque o desafio da igreja é que eu acho a TV muito permissiva. Por exemplo, o uso do dinheiro público. Não, mas vamos falar dessa coisa da permissividade da TV. A TV brasileira é a mais permissiva do mundo. A TV brasileira é a mais permissiva do mundo. Não existe nada igual. Então, assim, a igreja, diante disso, para ela fazer um trabalho, ela tem medo de ser censora. Então, eu sei que a dificuldade, eu percebo a dificuldade do trabalho da igreja diante dessas questões. Mas então, você está falando, então, como é que a igreja pode convocar, não para censurar a permissividade, mas para poder chamar a sociedade para uma postura mais ética diante da política, da relação social, da relação de amor? Como é que a igreja pode fazer essa convocação, né? Não é sozinha. Nós temos, naturalmente, que verificar a quantas anda o clima. Hoje em dia, por exemplo, nós temos algumas ajudas admiráveis. Eu citei, por exemplo, o papel das universidades. Você não imagina como hoje as universidades, sendo chamadas à fala, entendeu? A gente estimulando um bocadinho mais, garanto que elas vão prestar um auxílio maravilhoso. Porque elas têm a força da cultura, elas têm a força do saber. Aí elas se colocando. Vou dar um exemplo muito simples. Hoje em dia, nós podíamos fazer um trabalho, e ele está sendo encaminhado, reunir as televisões, ou reunir as universidades, e as universidades do norte do Brasil, que é Nordeste e Norte, dialogarem com as universidades do Sul, mostrando como não é possível que se repita ao inverso a situação do mundo. No mundo nós temos um norte poderoso e um sul, né? Então, aqui nós temos o contrário.
Então, eu acho que é apaixonante. Quer dizer, o Brasil é um país de cabeça para baixo. Está mas não, é nada. O Brasil tem a cabeça muito boa. Nós estamos aí em vésperas de partir para um movimento, você vai ver, das universidades. Universidades do Brasil, que depois se estende para a América Latina, porque nós vamos estimular o esforço das universidades do Norte, que estão procurando provar que o Norte tem que usar a cabeça. Você repara uma coisa, depois da Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall não foi apenas bondade, não foi apenas caridade, é que os vencedores perceberam que se não ajudasse a Europa a manter um certo nível, né, sobretudo a própria Alemanha, por que é que eles iam negociar? Né? Claro. Porque não adianta. Agora, então hoje eu acho isto, viu? Entre as forças que vão ajudar, não, e que irão, não, que estão ajudando, já estão se preparando para ajudar, estão as universidades. E eu já falei também nesses grupos de famílias que estão procurando ajudar as famílias, entendeu? Agora, aqui nós precisamos fazer é isto, viu? Verificar as vocações para os meios de comunicação social e encorajar criadores de novelas, que há novelas aí que são admiráveis, a gente fica aí preso na novela. Não. Vai dar uma linha para a novela, Dom Helder? Vou. Assim? Vou porque o povo, por enquanto, ainda está nela. Sigam por aqui e tal? Não. O que eu quero dizer, viu, é que não se pode agora ficar mostrando os pais sempre desentendidos dos filhos, os esposos casando, recasando. Se a gente apresentar coisa viva, interessante, concreta... A TVE fez uma dessas assim, foi um desastre. Eu acho que uma das pragas é o pessimismo. Vai ficar tudo mesmo, vai não dar nada. Não, pessimista não. Agora... Peraí, aguenta aí que nós temos mais um intervalo, mas tem duas coisas com o senhor. O senhor liga o motor e sai, feito um carro de Fórmula 1 pela estrada e me deixou na mão... Sim, mas sabe o que é? Não, falta duas perguntas e não me respondeu. Mas aí esta história, você faz uma pergunta pequena, mas que exige uma resposta grande. Mas só me largou na mão. Mas você entendeu a história? É muito fácil a gente fazer uma pergunta pequena, pergunta pequena. Agora responda em 1 minuto, responda em 2 minutos. Então daqui a pouco eu mostro, né? Nós somos velhos amigos, Geraldo. Eu passei amanhã com você, porque passei amanhã com os cartazes da Feira da Providência. Então tem mais pergunta aí. Daqui a 1 minuto. Bom, o Dom Helder, nós estamos conversando aqui agora no intervalo, que o outro programa nosso, o primeiro programa nosso, foi muito mais emocionante que esse. Mas acontece que eu não estava discutindo ideias com o Dom Helder daquela vez. Eu mergulhei na alma dele, falei sobre a mãe dele, sobre o pai dele, sobre o Ceará, entendeu? Que foi uma coisa linda, porque aí a gente não ficou discutindo ideias, nem polemizando. Eu não acho que esse programa deve ser polêmico, o meu. Deve ser na outra linha, mas fui por aí também, eu não determino como é que vai ser o programa. Eu quero conversar com ela um pouquinho sobre ele, para terminar. Mas antes, eu tenho que me dar 2 respostas, antes de começar a falar sobre o Helder Câmara, meu amigo, velho amigo. Estamos juntos há mais de 30 anos. Trabalhei com ele no Maracanã, a grande feira, a Noite da Paixão, todo o Banco da Providência desde o começo. Faz parte da história da nossa vida, Dom Helder. Mas, Dom Helder, a igreja, há alguma possibilidade, nesses próximos anos, do padre poder casar? 1, 2. E a reforma agrária? A igreja e a reforma agrária no Brasil? Responda em 1 minuto. A prova de que é possível é que já há denominações cristãs com possibilidade do pastor casar. Não é uma coisa do outro mundo. Mas também eu estou longe de achar que seja o maior problema que a igreja deve enfrentar. Não é. Mesmo porque, mesmo com o casamento, haverá problemas. Claro. Se você diz que os casamentos estão tão aí em decadência, você quer meter o padre nisso? Não, mas um padre, o casamento, uma parte do fracasso dos casamentos está na impaciência das pessoas, na imperfeição da alma das pessoas, principalmente na falta de paciência, na falta de carinho pelo outro. E um padre se pressupõe um sujeito mais próximo dessa coisa, dessa relação com Deus e tal. Ele pode ser um bom casamento, ele pode ser um exemplo de casamento, uma coisa durável. Eu acho que seria muito útil, porque ele poderia dar exemplo para a gente. Os casamentos podem durar, não é? Podem durar séculos. Não duram porque as pessoas são muito impacientes também, sabe? Muito impacientes. Você, por exemplo, às vezes faz uma pergunta pequena
que exige resposta grande. E depois você fica impaciente comprando. Mas, Ziraldo, você veja uma coisa, eu acho que eu, por exemplo, prefiro o padre com celibato. Agora, por quê? Justamente pelo amor às famílias, para poder ajudar melhor as esposas, os esposos, para poder ajudar os... Você não imagina padre casando como vai dar dor de cabeça em 2 tempos, viu? Pode ser. Então eu prefiro, por enquanto, o padre sem casamento, né? Mas aceito que a igreja determinasse ela mudar um dia essa atitude. São Pedro teve sogra, é sinal de que ele era casado, né? Mas e a reforma agrária nossa aí, como é que vai? Como é que a igreja vai ver esse problema da Constituição nossa? Né? O Papa, o próprio Papa, através da televisão, disse ao Brasil inteiro, a reforma agrária do Brasil não pode fracassar. E você veja, os dados essenciais são aqueles que eu lembrei. A Bíblia diz, Deus criou a terra como um dom para todos. Quando a gente verifica aqui dentro do Brasil, nós temos essa terra que é quase um continente, nas mãos de apenas 8%. Agora, eu percorri 2 vezes o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, falando sobre a obrigação nossa diante das eleições. Nós vamos escolher alguém que vai falar em nosso nome, que vai governar em nosso nome, mas salientando a gravidade especial de eleger constituintes. Porque você veja, hoje em dia o império do mundo são as grandes companhias multinacionais. Este que é o império do mundo, não é nenhum país em particular. E esta força imensa, entendeu? Essa força imensa, naturalmente, utiliza seus meios, né? E aí, afinal de contas, quando chega, por exemplo, a falar em reforma agrária, é muito fácil apresentar a coisa de amplos. É raro a gente conseguir meter uma brecha. Lembrando isso, não é possível que esta terra quase continental continue nas mãos de apenas 8%. E a Conferência dos Bispos continua atenta para o problema e vai interferir, não vai, dona? Sabe por quê? Porque a mensagem de Cristo é eterna. Mas nós tivemos o privilégio, no Concílio Ecumênico, de verificar como aplicar esta mensagem eterna aos tempos de hoje. Este foi o grande merecimento do Vaticano II. Agora, aqui na América Latina, nós tivemos 2 encontros para aplicar o nosso continente. Em Medellín, na Colômbia, e em Puebla, no México. E temos a nossa Conferência de Bispos, e todos os países da América Latina têm estas conferências. E aqui nós procuramos ver como aplicar o Brasil. Então, sem ódio, sem violência, porque não acreditamos em ódio e em violência, eu quero dizer isso. Quando eu estava dizendo que 2 vezes percorri o Brasil, eu pedi ao bispo que me convidava que me colocasse em contato com o povão. Eu queria, porque das grandes riquezas que o Vaticano II nos entregou foi esta. Mais importante do que apenas trabalhar para o povo é trabalhar com o povo. São as pequenas comunidades de base. Então eu pedi aos bispos que me convidavam, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, que eu queria estar, de um lado, com gente da base mesmo, e de outro lado, com a pastoral da terra que está trabalhando lá. Pois bem, não encontrei na base mesmo, lá nas comunidades de base, ninguém dizendo assim, eu já fui muito pisado e agora quero é pisar. Não encontrei ninguém. Agora, basta de ser pisado. Isso já todo mundo falando. Basta de ser pisado. Tá? Então, quando o Papa disse a reforma agrária no Brasil deve triunfar, é que ele sabe que desta vez ainda é possível uma reforma agrária autêntica, não mentirosa, que não vá fraudar o povo, e mais uma reforma agrária sem ódio e sem violência. Isto o nosso povo está aprendendo, que é uma beleza, o povão. Você acha que nós vamos conseguir, Leandro? Você acha? Bem, estamos aí para somar forças. Aí é que você perguntou o papel da igreja na reforma agrária. O papel da igreja na reforma agrária é lembrar isto. Não usem a cabeça, vocês acham que pode continuar assim? Porque no momento
é possível sem ódio e sem violência. Mas quando o Papa disse, ela deve triunfar, é porque ele sabe que não se pode abusar indefinidamente da paciência do povo. Meus irmãos ricos, eu não sou irmão só dos pobres, não. Nós todos temos o mesmo Pai. Pelo amor de Deus, verifiquem isto. Mesmo que vocês não sejam latifundiários, mesmo que vocês não tenham terra, mas são amigos dos que têm, procure mostrar que é uma questão de inteligência, aproveitar esta hora, uma hora da graça, quando chegar a uma reforma sem ódio e sem violência. Aqui tem, eu acho que o papo não ia acabar nunca, eu tenho 300 coisas a perguntar ao senhor ainda. Inclusive, eu queria falar muito da sua vida, coisas pessoais, mas tem outra pergunta muito importante que eu não posso perder a oportunidade de falar com o senhor. Eu pessoalmente, humildemente, acho que a igreja transou sempre muito mal a sexualidade do ser humano, muito mal. Agora, como é que a igreja vai fazer agora, essa é a minha opinião, né? Vai fazer agora que o sexo saiu da sombra, saiu dos quartos escuros, saiu debaixo dos lençóis e veio para a mesa do jantar. Agora o sexo explícito na família com o negócio da AIDS. Agora o sexo está na sala, porque a conversa é tudo, penetração, camisinha, sexo oral. O menino está com o olho assim. Como é que a igreja está vendo o negócio da AIDS? E esta violência do transporte do sexo para a sala? Você viu o Papa beijar uma criança que estava já marcada pela AIDS? Ele beijou com um carinho tão grande. Porque também não vamos agora dizer, meu Deus do céu, quem sabe ele tem AIDS aí, que coisa horrorosa. Não. Estão trazendo muito mal. Está muito paranoico o negócio da AIDS no Brasil, né? Está muito paranoico. Não vamos também agora achar. Né? Até me lembra, no tempo de Cristo, o que se fazia com os leprosos, né? O leproso era obrigado a andar batendo uma sineta dizendo, olha, aqui vem leproso e tal, todo mundo fugia, né? No tempo de Cristo nada, isso eu era menino na minha terra, os caras já andavam com campainha no pescoço. Pois é. Leprosos até agora. A AIDS vai ser vencida. A AIDS vai ser vencida. Dentro de... Deixa eu falar esse incluso aqui, que eu queria que o Chico Mário ouvisse. Chico Mário é um menino que eu amo, o irmão do Enfio. Tive uma conversa sábado sobre isso. Sei. Então, doido, Chico, olha aí, como é que é? A AIDS vai ser vencida. No momento é aquela AIDS, 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 AIDS. A AIDS vai ser vencida. Olhe não que... é a besta do Apocalipse, não é a peste. Não é uma das quatro. E depois quando a gente vê o que a ciência hoje faz com o coração humano, o que faz com o coração humano é brincar. O coração é o coração. Tira o coração, deixa ali de lado, faz safena, faz não sei o quê. Tá? Isto, a AIDS, eu não dou 2 anos para ela estar vencida. Então tá bom, isso enche de esperança alguns amigos meus, porque a ZT garante 2 anos. Aí 2 anos está vencido, então dá o resto da vida. E a igreja, mas a igreja não está um pouco assustada, não é, com essa coisa do sexo ter perdido seu mistério com o negócio da AIDS? Não assusta essa coisa? Não a igreja, mas os fiéis que morrem de medo de confessar que tem desejo sexual. Essa história de sexo sempre existiu. Você assistiu a pouco... Sim, claro, né? Sempre existiu. Não, sempre existiu nesse sentido. Aí diz assim, mas no tempo do Império, as escravas que digam, se de vez em quando não apareciam uns escravinhos por lá, etc. A fraqueza humana é a mesma ao longo dos séculos. Muda às vezes um pouco para cá, um pouco para lá. Né? Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que ao invés de ficarmos aí nos agredindo, eu não digo você, que isso aqui é agressão de irmão, e você fala em nome do povo de camadas, mas nós precisamos, de fato, no Brasil e no mundo, dar uma sacudidela no sentido de valorizar a ética nos vários, a começar pela família, é claro, mas também nos negócios. Como é que a gente vai agora continuar com 10% absorvendo 80% dos recursos humanos? E isto se repetindo nos nossos países. Porque ninguém vem a dizer assim, mas esses europeus aí...
Não, isto se repete aqui no nosso país. Então, se o Brasil conseguisse, sem pretender ser melhor nem maior, mas com a responsabilidade de, no ano 2000, ser o maior país católico do mundo. Não vamos nos contentar só em ser pela estatística. Isto não é uma honra, isto é um desafio para nós. Vamos tentar um esforço. Primeiro, tratar da nossa conversão. Cada um de nós tem que preparar-se para a sua própria conversão. O Joãozinho gordinho aqui. Não, mas isto aqui vale para nós todos precisamos de converter-nos. Esse é o primeiro passo. E aí partir para ajudar a chamar a atenção para isso. Por exemplo, mesmo no governo, não é? Já está havendo um esforço da parte de vários, mas moralidade com o dinheiro público. Acabar com os marajás. Não, e mesmo sem ser marajás, moralidade com o dinheiro público, aplicação do dinheiro público, não é? Agora, isto aqui é um dos problemas. Vamos ajudar o nosso Brasil. Imagine que o Brasil possa chegar de fato ao ano 2000, sendo não um país, o maior país cristão do mundo. Não se trata de orgulho, trata-se do esforço de ao menos os cristãos, porque você repare, durante a liturgia, chega aquele momento que diz, agora meus irmãos, vamos trocar o sinal de paz. Quem estiver ao lado, seja quem for, leva um abraço. Mas depois cada qual toma o seu rumo. Nós precisamos tentar, começando pela nossa própria conversão, chegar ao ano 2000 menos longe, se possível mais próximos dos exemplos e dos ensinamentos de Cristo. É como diria o Drummond, vamos todos, não nos apartemos, vamos todos de mãos dadas, tem o poema dele. Agora, outra coisa, o senhor estava contando aí que o senhor viajou pelo mundo, eu estava vendo o senhor contar para lá, para cá, várias vezes volta ao mundo. Aí eu lembrei que uma vez, não sei se foi o João Saldanha ou se foi o Paulo Mendes Campos, estava, João Saldanha, ele que faz essas coisas, estava na Transiberiana, indo da Sibéria lá para Manchúria, né? E no meio da viagem, na estaçãozinha, encontrou um garçom, que era cearense. Então, esse negócio de viajar pelo mundo é síndrome cearense, né? Cearense, eu acho que esse negócio aconteceu com o senhor porque o senhor é cearense, não é não? Bem, essa coisa de eu podia dizer que eu saio para anunciar o Evangelho. Sim, mas e isto é missão do cristão. Mas o Ceará ajudou um pouco. Para mim, o fundamental é que eu já recebi esta missão como criatura humana, como cristão, como crismado, como sacerdote, como bispo. E ao me aposentar como bispo, foi a missão que o Santo Padre me deu. Compreendeu. Agora, é coincidência, então. Mas olha aqui. Então, outro dia eu estava vendo televisão, aí veio a locutora falou, o navio saiu do porto de Dom Helder, na Alemanha. Dom Helder, na Holanda. Eu falei, fui procurar que negócio, eu nunca falei que tivesse um porto chamado Dom Helder está famoso mesmo. Tem um porto na Holanda com o nome de Dom Helder. Não, o que acontece é o seguinte, meu pai, quando eu nasci, a meu ver, era um homem bom, cristão de atos, mas não era um praticante. Então, com mais um filho, ele foi procurar no dicionário um nome para o filho. Aí encontrou Helder, Porto Forte, ao norte da Holanda. Está aqui o nome para o meu filho. Mas depois eu fiquei muito feliz porque eu tive professores holandeses e eles dizem que quando o céu está claro, sem nuvens, eles dizem o céu Helder, né? Agora, isto tem um nome, entendeu? O Helder, isso que em holandês. O céu Helder, né? Aí, sabe de uma coisa? Isso é bonito, né? Mas... Seria que não tem Porto do Helder nenhum, não. Não. Já tinha antes do senhor. Não é uma homenagem ao senhor. Não, eu quero dizer o seguinte, viu? Hoje, quando a gente circula por aí afora, há tanta generosidade, há tanto aplauso, que a gente precisa se defender. Porque ai de quem acreditar nos elogios que recebe. Está liquidado. Agora, e depois outra coisa. Nestas horas, na Alemanha, no Japão, meu Deus do céu, se a gente não tiver cuidado para se proteger contra elogios, é um desastre. Neste momento eu me lembro do cardeal Newman. O cardeal Newman tinha uma oração que eu peço licença, é curtinha e é tão bonita, e eu repito muitas vezes, sobretudo quando estou assim, em países com muita aclamação. Ele dizia assim, Senhor Jesus, tenho a alegria e a responsabilidade de crer
que somos um desde o meu batismo. Não te apagues tanto dentro de mim. Olha pelos meus olhos, escuta por meus ouvidos, fala pelos meus lábios, caminha pelos meus pés. Senhor Jesus, que minha pobre presença humana lembre, ao menos de longe, tua divina presença. E ele concluía, enquanto for muito elogiado, é sinal de que ainda estou muito opaco, muito pouco transparente. Mas o senhor conseguiu dizer todo esse verso do cardeal Newman aí, num versinho seu, numa frasezinha sua, com muito mais poder de síntese. Sou mais o senhor do que o padre Newman. O senhor não sabia. O senhor disse assim, quem me dera ser leal, discreto e silencioso como a minha sombra. O senhor que falou isso. Não é bom isso? Olha, você está me elogiando, eu vou agora elogiar você. Eu hoje passei a manhã inteira com você, porque passei a manhã inteira com seus cartazes da Feira da Providência. 27 anos de cartaz, é uma glória para mim. Mas eu ficava admirando. Você aproveita, o primeiro sentido essencial da feira, que é a gente se reunir, já pensando em ajudar. A gente vai ajudar o Banco da Providência, que depois fica aí durante o ano inteiro ajudando. Mas você, com que inteligência, com que imaginação criadora. Isso é uma responsabilidade, eu não estou elogiando para você. Não, eu estou dizendo o seguinte, quando a gente recebe, como você recebe, este poder criador, isto é uma participação do poder criador de Deus. Veja como é que você usa. Neste caso aqui, eu estou dando um exemplo admirável. 27 anos você acompanhando o Banco da Providência. Agora vou fazer um elogio sua também. Eu estou lendo o Evangelho com Dona Helder. Este é um livro admirável, close na capa do livro. Este livro, como é que o senhor consegue ser umas coisas tão bonitas, Dona Helder Câmara? O senhor tem o dom da criação, Deus, aliás, o senhor é iluminado por Deus, meu Deus. Porque o senhor... O valor deste livro, eu posso elogiar este livro? Pode. Porque é o Evangelho. É o Evangelho. Este livro foi feito assim. Um escritor francês, Roger Bourgeon, passou 15 dias no Recife e me pediu todas as noites, de 8 às 10 da noite. A senhora dele ficava gravando, ele chegava e jogava uma pergunta, sempre do Evangelho. É o Evangelho aqui do começo ao fim. De maneira que eu apenas... Esse é o quinto livro que sai aqui no Brasil sobre o Evangelho. Esse é o qual? Não, o que acontece é o seguinte, eu tenho vários livros que não estão traduzidos. Então, traduzido para cá, o senhor fala. Este aqui... Traduzido para o Brasil. Não, estão traduzidos em várias línguas. Este livro teve prêmio nos Estados Unidos este ano, como prêmio, o livro católico, o livro cristão, o livro religioso. Mas tudo isto, viu, nos faz lembrar de novo, não vamos parar em pessoas, né? A beleza do esforço da igreja justamente é este. Não depender de estrelismos, né? Estrelismo. Essa frase é ótima para a gente acabar o programa, que infelizmente dura muito menos do que a gente queria, né? Porque falta muita coisa para a gente conversar ainda. Mas muito obrigado por sua presença. Muito obrigado mesmo. Quem agradece sou eu.